Vamos lá. Continuando. Todo mundo conseguiu se conectar legal? Professor, deu problema, foi aqui no meu ou foi no do senhor aí? Não, é o tempo, aquela questão do tempo, que é gratuito, né? Eu estou usando a É a plataforma. primeira vez que eu uso, essa plataforma, eu não conheço ainda. Não, então, o que acontece? Como ela é gratuita, ela tem um limite de tempo, tá? E aí, claro, Entendi. estou usando recurso gratuito. Né? Se a escola pagasse, Claro, 2 horas, 3 horas, não tem problema, mas... tá certo. Não, estou gostando, muito bom, estou gostando. Ah, legal, legal, beleza. É só para quebrar um galho mesmo, tá? Mas vamos lá. Valeu. E aí, ó, se tiver algum colega, é que eu não estou com o celular aqui não, mas se tiver algum colega perdido, precisando de ajuda, vocês divulgam o link, tá? Vocês divulgam o link dessa reunião para eles, tá? Então, vamos lá. Então, ó, fatores higiênicos, ó, mais uma vez aqui, ó, fatores, de qualquer maneira vai estar no YouTube daqui a pouco. Fatores higiênicos são externos, tem a ver com o contexto do cargo. Como eu me relaciono com o ambiente de trabalho. Fatores motivacionais, eles são internos. Ele tem a ver com o conteúdo do cargo. É como eu me sinto com relação ao que eu faço. Fatores higiênicos, como eu me sinto com relação ao ambiente que eu trabalho. Fatores motivacionais, interno, como eu me relaciono com o que eu faço. Então, vamos lá. Fatores higiênicos têm a ver com condições de trabalho, salários, benefícios, políticas da organização, relações que eu estabeleço com os meus colegas, com os meus chefes. Júnior, desativa aí o áudio, Júnior. Fatores motivacionais tem a ver com o trabalho em si, realização pessoal, eu gostar do que eu faço, eu ser reconhecido pelo que eu faço, eu progredir na empresa, eu saber que eu estou entrando na empresa, mas eu tenho condições de subir, de progredir dentro da empresa. Responsabilidade, eu assumir responsabilidade. Então, tudo isso são fatores relacionados com os conteúdos internos, elementos internos, ou seja, fatores motivacionais. Não vou tratar disso aí. Vamos pular essa parte, é um pouco complicado. Mas o que você tem que entender? Olha só. Fatores higiênicos estão relacionados com o meio, o ambiente que o funcionário atua. Eles são determinados por quem? Pela empresa. Porque tem a ver com o ambiente. Fazem parte da cultura da empresa e estão fora do controle dos funcionários. Os fatores higiênicos são de responsabilidade da empresa e de seus respectivos administradores, que é o quê? A condição física de equipamento de proteção individual, coletivo, as condições de iluminação, de ruído, a qualidade do material para trabalhar, as relações que ele estabelece, as políticas da empresa, o salário, os benefícios que ele recebe, os horários de trabalho, tudo isso são fatores determinados pela organização. Fatores higiênicos são necessários para ajustar a pessoa a seu ambiente. Só que os fatores higiênicos, eles não determinam motivação ou produtividade a longo prazo. Então, isso quer dizer o quê? Você pode dar um aumento para a pessoa. Nos 3 primeiros meses, ela vai ficar contente com aquele aumento que ela recebeu. Mas depois ela pode ficar insatisfeita de novo. Aumento de salário e de fatores externos não garante motivação ou produtividade a longo prazo. Não. Tá? Na verdade, quando você tem esses fatores higiênicos atendidos, é justamente para adequar o indivíduo ao seu ambiente. Mas o que é mais importante, mais determinante para o indivíduo? São os fatores internos. E os fatores internos são os motivacionais. Tá? Agora, ainda falando dos higiênicos, tá? Eles são fatores que têm a ver com as condições que rodeiam o funcionário enquanto ele trabalha. Quer ver um exemplo disso? Salário.
a política da empresa, o tipo de supervisão recebido, a liderança, que nós vamos falar de liderança na aula que vem, o clima de relações entre a direção e os funcionários, os regulamentos internos, as oportunidades existentes na empresa e a estabilidade do cargo. Estabilidade do cargo tem a ver com segurança, né? que é um fator, é uma necessidade que compõe um fator higiênico. Agora sim, fatores motivacionais. Fatores motivacionais são aqueles que produzem um efeito duradouro. Lembra, fator higiênico não garante motivação a longo prazo. Fator motivacional produz efeito duradouro. Ele produz um aumento de produtividade a longo prazo. O termo motivação, para esse autor que nós estamos falando, Herzberg, envolve sentimentos de realização, de crescimento, de reconhecimento profissional, que são manifestados por meio da minha atividade. Lembra? Fator motivacional é como eu me relaciono com o que eu faço. Fator higiênico é como eu me relaciono com o meu ambiente de trabalho. Então, fator higiênico tem a ver com o lado de fora, fator motivacional tem a ver com o lado de dentro. Fator higiênico tem a ver com necessidade fisiológica, necessidade de segurança e necessidade social. Fator motivacional, lado de dentro, tem a ver com níveis de estima e autorrealização. Fatores motivacionais estão relacionados com a minha atividade, o cargo em si, não ao ambiente, mas ao que eu faço e como eu percebo o que eu faço. Tem a ver com crescimento profissional, desenvolvimento e aprimoramento de habilidades, responsabilidade do cargo. Quanto mais responsabilidade eu assumo, mais motivado eu fico. Autorrealização em cumprir as tarefas, né? Eu fazer bem aquilo que eu estou realizando. E reconhecimento pelo meu trabalho. Eu ser promovido, reconhecido, ter a possibilidade de crescer dentro da empresa. Dúvidas? Está um pouco corrido, né? Vamos parar agora um pouco para poder refletir sobre o que a gente falou. Dúvidas? Vamos lá. Professor, ao mesmo tempo que vem esses fatores motivacionais, como o amigo falou anteriormente, também pode vir a depressão. Quando o cara é promovido, muda tudo, a responsabilidade, e às vezes ele não suporta e acaba levando aquilo tudo. E do estresse do trabalho, a cobrança, não consegue dividir entre a família, a vida social e o trabalho. E, ao mesmo tempo, em relação à higiene, infelizmente, às vezes tem pessoas que são excluídas, porque realmente no ambiente de trabalho não tem uma higiene adequada. Entendeu? Eu falo aqui perante a turma, perante o senhor. Eu trabalho com público há 16 anos. Eu trabalho com público há 16 anos e tem pessoas que eu evito falar perto porque, assim, é um mau hálito terrível, 7 da manhã, entendeu? Então, assim, a gente acaba, sem querer, excluindo as pessoas. Talvez tem pessoas que se ligam e outras não se ligam. Uma coisa interessante que você colocou é o seguinte: a depressão ela é um transtorno psiquiátrico. Tá? É importante a gente tentar diferenciar algumas emoções que nós temos diante dos acontecimentos da vida, que são normais. Algumas pessoas têm essas emoções em maior intensidade, outras têm em menor intensidade. E diferenciarmos algumas questões, alguns quadros psiquiátricos, como o transtorno de pânico, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, o transtorno bipolar.
transtorno de personalidade, borderline, esquizofrenia. Isso são quadros psiquiátricos. Tá? E aí é necessário um tratamento combinado de medicação com terapia. Porque a medicação ela vai trabalhar na química interna para regular o humor e a terapia vai ajudar a pessoa a lidar com as situações do dia a dia. Agora, por um outro lado, tirando os quadros psiquiátricos, existem pessoas que têm um maior nível de resiliência ou um menor nível de resiliência. Talvez para algum de vocês a palavra resiliência deve ser uma coisa nova, tá? Mas eu vou explicar o que é resiliência. É a capacidade que a pessoa tem para lidar com a adversidade. Pessoas que têm alta resiliência, elas conseguem lidar melhor com as adversidades. Quando elas são frustradas, por exemplo, elas conseguem lidar melhor, porque elas têm uma maior tolerância a frustrações. Já pessoas que não têm tanta resiliência, elas não lidam bem com mudanças, não lidam bem com as dificuldades da vida. Elas têm dificuldade em se adaptar às coisas. Por isso elas têm um alto grau de, ou melhor, uma baixa tolerância a frustrações. E qualquer coisinha que acontece, elas ficam totalmente desestruturadas emocionalmente. Tá? Então, isso aí tem a ver com a constituição da personalidade de cada um. Eu posso ter dois irmãos que foram criados juntos. Um tem uma maior resiliência, outro não tem tanta resiliência. Tá? E isso tem a ver com o ambiente que cada um foi criado, mas também com as características de personalidade de cada um. E o técnico em segurança do trabalho, é claro, ele não é um terapeuta, mas muitas vezes ele se torna um conselheiro, ele tem um papel importante. Porque quando o teu colaborador está com problema, a primeira pessoa que ele procura, se não tem um psicólogo na empresa, ele vai procurar o técnico em segurança do trabalho. Porque você é o que tem de mais perto da equipe. Então é importante desenvolver essa sensibilidade para entender se uma pessoa tem mais resiliência, se tem menos resiliência, ou se a pessoa, de fato, ela está desenvolvendo um quadro psiquiátrico que precisa ser encaminhada para o tratamento. Tá? Então, nesse sentido, existem várias situações, não existe uma resposta pronta para lidar com as diferentes situações da vida, mas é importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. Nós somos seres humanos. As emoções são normais, fazem parte. Existem emoções que vão ser agradáveis e outras que vão ser mais desconfortáveis, mais desagradáveis, não é? Só que o problema é o seguinte, a gente quer evitar as emoções ruins, as emoções desagradáveis. E aí o que a gente faz? A gente evita o contato com essas emoções. Só que tem um problema, cara. A maior parte do sofrimento das pessoas não são das emoções, mas é evitar as emoções. Quanto mais você evita a tua emoção, mais você sofre, cara. Sabe por quê? Porque você prolonga a tua emoção. Vou te dar um exemplo. Ansiedade. Você está ansioso. Aí você fala assim, caraca, Marcelo, você tem que ficar calmo, Marcelo. Marcelo, você não pode ficar nervoso. Você não pode ficar ansioso. Fica calmo, Marcelo, calma, calma. E quanto mais você tenta evitar a ansiedade, o que acontece? Mais você prolonga o estado de ansiedade. Por quê? Porque você está lutando contra a emoção. Então, o grande problema, muitas vezes, é que nós não sabemos lidar com as nossas emoções de uma maneira racional e inteligente. Por quê? Ao invés de a gente simplesmente sentir as emoções como espectador e deixar que elas vão embora, não. A gente se funde com as nossas emoções. Mas isso é outra aula, é outro papo. Mas, professor, só uma dúvida. Espero que tenha esclarecido. Cipriano, fala aí. No início, desculpa, Marcelo. No início aí que você começou a falar, você comentou da depressão e falou a parte medicamentosa. É só uma curiosidade, não precisa entrar a fundo. A parte medicamentosa, ela entra no bloqueio de repente, algumas enzimas que são feitas em excesso e, de repente, libera as outras que não estão sendo produzidas, é isso?
É quase isso. Não são bem enzimas, tá? São neurotransmissores. Enzimas são substâncias que são produzidas por glândulas, tá? Como, por exemplo, o pâncreas, que libera uma enzima chamada insulina, por exemplo, tá? Mas você está falando de neurotransmissores. Quer dizer, são substâncias químicas que os neurônios utilizam para se comunicar uns com os outros. Os neurotransmissores, eles levam informação de um neurônio para o outro, tá? E existem vários tipos de neurotransmissores e cada neurotransmissor é responsável por uma função ou um conjunto de funções. Então, esses quadros psiquiátricos acontecem quando o nosso cérebro ele não produz certas neurotransmissores na quantidade correta. Ou ele produz demais, ou ele produz pouco. Tá? E o remédio é importante para estabilizar os neurotransmissores. Tá joia? Beleza. Obrigado. Nada. Da mesma forma que a pessoa ela tem diabetes. A diabetes é o quê? É uma baixa na produção de insulina por parte do pâncreas. Então, ela tem que tomar remédio para quê? Para aumentar a insulina. Né? Só que é a nível do cérebro. Tá? Excelente pergunta. Estou gostando. Vamos partir agora para a teoria da autoeficácia. Então, agora nós falamos sobre a teoria das necessidades de Maslow, que são aqueles 5 níveis. Aí depois veio o Herzberg e agrupou essas necessidades em 2 grupos, em 2 fatores. As necessidades fisiológicas de segurança social, ele chama de higiênico, fatores higiênicos. Tem a ver com como eu me relaciono com o ambiente de trabalho. E ele pegou as necessidades de estima e autorrealização e criou o grupo do fator motivacional, que é como eu me relaciono com o que eu faço, é interno. Tá joia? Qual dos 2 garante motivação a longo prazo? Fator motivacional, interno. Tá joia? Fator higiênico depende da empresa, está fora do meu controle. Ok. Teoria da autoeficácia. E agora? Vamos lá? O que é isso? A teoria da autoeficácia. Ela diz o seguinte: as pessoas estão mais encorajadas a enfrentar tarefas desafiadoras e a ganhar experiência quando elas confiam nas próprias capacidades, habilidades e aptidões. A pessoa, nós, ficamos mais encorajados, mais motivados a enfrentar tarefas desafiadoras, não é porque a gente é capaz, não, mas é porque a gente acredita que vai conseguir fazer. Então, as nossas crenças sobre o que é possível são mais importantes do que saber fazer. Você pode até saber fazer uma coisa, mas se você não confiar nas próprias capacidades, habilidades e aptidões, você não vai se sentir encorajado para realizar uma tarefa. A teoria da autoeficácia diz que a crença que o indivíduo possui sobre as suas capacidades vai afetar as suas escolhas, vai afetar o seu desempenho profissional e, consequentemente, a efetividade organizacional. O que isso quer dizer? Que se o indivíduo ele acredita que ele não vai conseguir fazer, ele pode até saber fazer, mas ele não vai conseguir iniciar e concluir essa tarefa. Ele pode ter o conhecimento, mas se ele não acredita que é capaz, ele não vai ser bem-sucedido na tarefa. Então, a minha crença interfere no meu desempenho. As pessoas que têm maior crença no seu êxito, ou seja, no seu sucesso, as pessoas que acreditam que vão ter sucesso, elas são mais capazes de persistir numa tarefa. E aquelas pessoas que não acreditam tanto que podem fazer,
elas não vão persistir. Elas vão parar no meio do caminho. Você precisa trabalhar a confiança do teu colaborador. Em vez de você pegar uma coisa muito difícil e dar para ele, ele vai se frustrar. E isso vai prejudicar a autoeficácia. Porque se a primeira tarefa que você der para ele, ele não se sair bem, vai comprometer a autoeficácia. Ele vai acreditar que não é capaz. Aí depois você pode até dar uma tarefa que é fácil e ele não vai conseguir. Mesmo que seja fácil. Porque ele já desenvolveu a crença de que ele não pode. Então, é importante você dar tarefas para o teu colaborador, inicialmente, que são moderadamente fáceis. Não vai dar uma coisa que é muito fácil também, porque senão ele não vai se motivar. Mas um desafio que você sabe que ele vai conseguir fazer. E aí, quando ele vê que ele consegue, isso vai aumentar a autoeficácia. Então, ele vai ter mais efetividade. Isso vai interferir positivamente no desempenho dele na empresa. Não basta a pessoa ser capaz. Ela tem que acreditar na sua própria capacidade. Você é aquilo que você acredita. Se você acredita que uma coisa é difícil, se você botar na tua cabeça que uma coisa é difícil, não vai fazer, você não vai ter sucesso. Agora, se você botar na tua cabeça, que, mesmo que talvez seja difícil, mas que você pode tentar e conseguir fazer, você vai fazer. Porque as nossas crenças, elas podem nos desbloquear ou podem nos impulsionar. Então, atenção com a forma como você pensa sobre aquilo que você é capaz ou que você não é capaz, porque isso interfere no teu comportamento. Se a pessoa acredita, pô, eu sou um cara azarado, tudo que eu faço dá errado. Isso não é verdade, é uma crença, tá? Se ele estiver fazendo uma coisa que está dando certo, inconscientemente ele faz dar errado, para ser coerente com a crença dele. Aquela pessoa que fala, eu não consigo arrumar um namorado ou uma namorada, eu não consigo arrumar um namorado, uma namorada que preste. Todo relacionamento que eu entro sempre dá algum problema. Ela acredita nisso. Aí ela se sente insegura, né? Ela arruma um namorado e começa a se sentir insegura, porque de alguma forma ela acredita que vai dar problema. Aí o que ela faz? Ela ou ele começa a ligar para o namorado, para a namorada, começa a se sentir insegura, começa a pressionar, e aí o que o namorado faz? Se sente sufocado e vai embora. E ela acaba provocando o que ela estava tentando evitar. Por quê? Porque ela acredita que não ia dar certo. Ela tem uma crença de que não vai dar certo. E automaticamente ela faz não dar certo. Agora, para acabar, alguma dúvida com relação à teoria do reforço? Ou a teoria da autoeficácia? Tudo certo? Vamos lá. Vamos falar agora da última teoria. Nós temos 4 teorias. É coisa pra caramba. Eu acho que a matéria que tem mais conteúdo é essa aqui, do dia de hoje. A aula que tem mais conteúdo é de hoje de motivação. O resto é tudo tranquilo, tá? Teoria do reforço. O que ela fala? Um comportamento produtivo na empresa, na organização, ele tende a se repetir quando ele é reconhecido, gratificado. Se a pessoa fez alguma coisa e você reforça aquele comportamento reforçado tende a acontecer no futuro. Vou dar um exemplo. Para quem tem filho pequeno, ou quem já teve filho pequeno, ou para quem tem sobrinho ou irmão pequeno, sabe? Você vai sair para fazer compra com criança pequena. Aí a criança fala assim, mãe, eu quero aquele biscoito ali. Não, não vai comprar biscoito, tem biscoito em casa, você não vai comprar biscoito, a gente já vai almoçar. Não, mas eu quero biscoito. Não, não vai ter biscoito. E a criança começa a chorar, ela começa a espernear, ela começa a fazer o escândalo, ela começa a fazer você passar vergonha no supermercado. E aí, o que você faz? Para lidar com aquilo, você pega o biscoito e dá para a criança. E o que você fez quando deu o biscoito? Você reforçou aquele comportamento. Ou seja, de alguma forma,
ela assimilou que quando ela chora, quando ela faz pirraça, quando ela esperneia, ela consegue o que quer. E aí, da próxima vez que ela quiser alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer pirraça. Tá? Por quê? Você reforçou aquele comportamento. Professor, Diga. é essa mesma teoria que o pessoal fala que é a teoria da recompensa? Se a criança fizer uma pirraça, insistentemente ela ganha. Se ela não fizer, a mãe esquece. É a teoria do reforço ou da recompensa. Tá? Que é uma teoria... Aí tem que aplicar a psicologia reversa, né? Nesse caso. Chamado Correia. Não, o comportamento que você quer, você reforça. O comportamento que você não quer, você ignora. O comportamento que você quer, reforça. O comportamento que você não quer, você ignora. Então, por exemplo, a criança começou a fazer pirraça, você ignora aquele comportamento. Por quê? Se ele não é reforçado, aquele comportamento tende à extinção. Tá? Se, por exemplo, toda vez que você leva uma flor para sua namorada, ela te recebe com carinho, com beijo, abraço e outras cositas mais, o que você vai fazer? Você vai trazer mais flores para ela, não vai? Mas se você trouxer a flor para ela e ela tratar você, a flor como se fosse uma coisa qualquer, o que você vai fazer? Você não vai levar mais flor para ela, porque ela não reforçou o seu comportamento, você não foi gratificado, entende? Então, agora voltando para a empresa, né? O comportamento de um colaborador, ele é visto como uma resposta às recompensas que ele recebe. Há várias formas de recompensar o trabalhador. Por exemplo, compensação financeira, prêmios, elogios, agradecimentos, gorjeta, promoção. São formas que nós temos de gratificar a pessoa para reforçar aquele comportamento que a gente quer. Então, se o cara se comportou bem na empresa, automaticamente, quando a gente reforça esse comportamento, ele tende a mantê-lo. Só que estamos trabalhando aqui nas necessidades dos fatores higiênicos. Lembra disso, hein? Fatores higiênicos. Pagamento por peça produzida para operários de fábricas ou comissões para vendedores funcionam como sistema de incentivo. Então, o que acontece? Quanto mais o cara produzir, mais ele ganha. Ele ganha por produção. É o reforço. Então, eu vou produzir mais, eu ganho mais. Se eu produzir menos, eu ganho menos. Então, isso vai estimular aquele comportamento. Ele vai ser mais frequente, porque ele vai estar sendo reforçado. Agora, presta atenção. Presta atenção. Patrícia, cuidado para não pisar no cachorro. Presta atenção. Como é que é o nome do cachorro, Patrícia? Lois. Hã? Lois. Lois? É. Que Lois. Ah, legal. Belo nome. Legal. Olha só. Existem duas coisas importantes, dois elementos importantes na teoria do reforço. O reforço e a punição. O reforço, olha aqui, ó. Reforço, seta para cima. Reforço, seta para cima. O reforço é uma consequência agradável. Escreve aí. Reforço é sempre final feliz. Reforço é sempre uma consequência agradável que aumenta a frequência do comportamento. Ou seja, o reforço é uma consequência agradável que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer de novo. Vamos para a punição. Outro elemento, punição.
Punição, seta para baixo. Olha aqui, ó, punição, seta para baixo. Consequência. Alô, professor? Fala aí, galera. Gravou para todo mundo? Não, deu problema Gravou no para todo computador mundo? aqui. Foi um problema no meu computador. Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou. Tô sim. Beleza. Minha conexão, a minha conexão deve ter pipocado aqui ou alguém está acessando Netflix para lançar, sei lá. Deu uma pipoca. Bom, então a punição é sempre final. Deixa eu botar aqui de volta. O reforço é sempre final feliz. E a punição? A punição é sempre um final triste. A punição ela é sempre desagradável, tá? Então, olha só, a punição ela é sempre uma consequência desagradável que diminui a frequência do comportamento. Enquanto o reforço aumenta, a punição diminui, tá? Consequência desagradável. Agora, olha só, para a gente terminar. Já vimos que a punição ela é sempre final ruim. Só que tanto a punição quanto o reforço, elas podem ser positivo ou negativo. Mas preste atenção. Não é positivo e negativo de ser bom ou ruim. É positivo porque eu estou acrescentando alguma coisa. É negativo porque eu estou retirando alguma coisa. Então, o reforço positivo, ele é bom por quê? Porque eu estou colocando algo bom. E o reforço negativo, ele é bom porque eu estou tirando algo ruim. Conseguiu entender? Não. Sabia, é complicado. Olha só. O reforço, ele é sempre final feliz, correto? Na teoria. Não, ele é sempre final feliz. O reforço. Ah, tá. O reforço, ele sempre termina bem. O reforço, ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, se você tem um filho, teu filho ele se comportou bem e você dá uma coisa boa para ele, o que ele gosta? Ele gosta de jogar videogame. Então, se você dá um videogame para ele, é um reforço positivo. Ok? Porque você deu uma coisa boa. Agora, olha só. Você está com um sapato apertado. Está machucando, não está? Se você tira o sapato, você não fica aliviado? Não é bom tirar o sapato apertado? Não dá um alívio? Então, é um reforço negativo. Porque você tirou algo que estava te incomodando. Entendeu? Então, um fato negativo vem de uma coisa ruim que você consegue transformar por uma boa? Ou consegue adequar, por exemplo? Não entenda positivo e negativo como bom e ruim. É positivo porque eu estou botando alguma coisa. É negativo porque eu estou tirando. Ele é negativo porque eu estou diminuindo. É negativo porque eu estou tirando. Tá? Esquece que é positivo e negativo de ser bom ou ruim. Não. É positivo porque eu estou botando alguma coisa. É negativo porque eu estou tirando. Vamos para a punição. Olha aqui. A punição positiva, ela é ruim porque eu estou colocando algo desagradável. A punição negativa, ela é ruim porque eu estou tirando algo bom. Então, se o teu filho não se comportou bem, aí o que você faz? Você vai ficar sem o videogame. Isso é o quê? É uma punição negativa, porque eu estou tirando algo bom. Ok? Agora, se o teu filho ele faz uma malcriação, por exemplo, eu coloco ele num castigo, eu estou colocando algo desagradável. Portanto, é uma punição positiva. Não é positivo porque é bom. É positivo porque eu estou colocando algo ruim. É negativo. Desliga o áudio.
Tem uma galera com o áudio ligado, não tá dando para escutar o professor. É o Leonardo. Leonardo, fecha aí o microfone. O Caio também. Ok? Então, olha só. Reforço é sempre final feliz. Punição é sempre final triste. Reforço positivo, eu coloquei algo bom. Reforço negativo, eu tirei algo ruim. Punição positiva, eu botei algo ruim. Punição negativa, eu tirei algo bom. Ok? Você está passando... Professor, no caso... Sim, diga, desculpa. No caso de reforço, positivo e negativo. Um exemplo, numa empresa, o reforço não seria, vamos dar, o aumento de uma premiação e o reforço negativo. A partir da semana que vem, trabalhar mais aos sábados. Isso, É perfeito. Isso? Perfeito. Eu tirei algo ruim, beleza. Muito bom. É um reforço negativo, um reforço pela retirada de algo ruim. Ó, vamos lá. Você está andando na Avenida Brasil. Você ultrapassou o limite de velocidade e tomou uma multa. A multa é punição ou reforço? Punição. Ok, muito bom. É a punição positiva ou negativa? Negativo. É punição Positivo, Positivo, ele acrescentou. Ele introduziu, né? Exatamente. Está corrigindo um ato para melhoria do comportamento. Perfeito. A multa não é uma Deu coisa mole, ruim. Bruno. Eu estou dando uma multa. Para mim é negativo, Gastão. Não, rapaz, mas não é negativo de bom ou ruim, cara. É negativo porque eu estou tirando. É positivo porque eu estou botando, rapaz. Porque a punição ela é sempre ruim. Entendeu? Então, olha só. Eu tomei uma multa. É punição positiva porque eu estou recebendo a multa. Agora, quer ver uma coisa? Teu carro foi revocado. É punição positiva ou negativa? Negativo? Negativo. Eu estou tirando o teu carro. Suspensão da carteira. Punição negativa. Eu estou tirando a carteira. Ah, show, professor. Agora entendi. Beleza? Beleza. Professor, só peço perdão aí que o senhor fez a pergunta, eu não respondi, porque cortou um pouco o áudio, tá? Mas... Entendi. Não, é que eu fiz uma pergunta, deu da Avenida Brasil, picotou o áudio, não deu para escutar, mas agora eu compreendi. Entendeu? Então, se eu ultrapassei o limite de velocidade, eu tomo uma multa, a multa é uma punição positiva, que eu estou recebendo a multa. Se eu perco a carteira, se eu perco a minha habilitação porque a minha pontuação estourou, é uma punição negativa, que estou tirando uma coisa que eu quero, que é desejável. Estou tirando uma coisa boa, punição negativa. Tá? Aí, se depois eu me comportei bem, eu fiz lá a autoescola de novo, fiz todo o processo de novo, eles devolvem a minha carteira. É um reforço positivo. Tá? Muito bem. Poderia fazer um paralelo em relação a que a gente usa o termo crítica construtiva e crítica destrutiva? Boa pergunta. Porque geralmente a crítica... Porque acontece mais ou menos... Pode falar. A gente uma crítica. Se fazer esse paralelo, né? Se permitir, seria uma punição positiva ou uma punição negativa, né? Uma crítica construtiva ou destrutiva. Algo que para agregar ou algo para... Mas uma coisa que você tem que ter em mente, tá? É que se vai ser construtiva